Preso acusado de roubar a empresa no Sudoeste. O crime aconteceu em outubro do ano passado. Durante o assalto, 8 pessoas foram rendidas. A repórter Maíra Guedes está no Departamento de Polícia Especializada e tem os detalhes desse caso. Alô, Maíra. Boa tarde a você. Oi, Henrique, boa tarde a todos. Especificamente, eu estou aqui na Delegacia de Roubos e Furtos e a polícia conseguiu prender o terceiro e último suspeito de ter participado desse assalto em outubro do ano passado. Ele está entrando, inclusive, aqui na sala do delegado agora, Henrique. É o David Richard de Moraes Porto, de 21 anos. Ele foi preso na sexta-feira no Valparaíso. A polícia já investigava ele há algum tempo. Eu vou conversar agora com o delegado responsável pelo caso, o doutor Fernando César Costa. Delegado, muito boa tarde. Vocês já investigavam o David há algum tempo? Como ele foi preso? Como é que foi essa chegada da polícia até ele? Boa tarde, Maíra. Desde que se chegou à identificação do David, a Polícia Civil já o procurava pelo DF. A dificuldade para encontrá-lo residiu no fato dele não morar no Distrito Federal, mas assim no entorno, na região de Valparaíso, não tem nenhum vínculo com o Distrito Federal. É apenas relação de amizade com os demais autores desse crime. E isso dificultou um pouco as investigações. Até que na tarde, no início da noite, na verdade, de sexta-feira, os policiais da Seção de Repressão a Roubos e Furtos a Comércio obtiveram informações que davam conta da rotina que ele desempenhava no seu dia a dia, e isso foi possível, isso permitiu com que fosse efetuado, o cumprimento do mandado de prisão expedido pela Justiça do DF contra ele. Ele foi preso, Henrique, no momento em que esperava a esposa numa parada de ônibus no Valparaíso. Agora, delegado, qual a participação do David nesse crime? O David foi um dos executores diretos da ação. Ele foi arregimentado por um ex-funcionário da empresa, que na época prestava serviços ainda para a empresa, já tinha antecedentes criminais pela prática de roubo, sempre roubo circunstanciado pelo emprego de arma, concurso de pessoas. Nesse dia, esse funcionário arregimentou o David e um outro rapaz que também já foi preso pela DRF no ano passado. E no exato momento em que um outro funcionário da empresa chegou com uma quantia que havia acabado de sacar em um banco das proximidades, o David e, à época, o Marciano foram acionados para entrar no estabelecimento, render as vítimas, portando uma arma de fogo, amarrá-las, restringindo a liberdade delas e subtrair esses valores. Henrique, nós citamos aqui, o delegado acabou de citar o nome do Marciano Paz da Costa de Barros, de 23 anos. Ele também já foi preso no fim do ano passado. E o ex-funcionário que o delegado se referiu, que teria chegado, chamado David, é o Jonathan Gomes Fernandes de Souza, de 22 anos, que também já foi preso. Vale lembrar, Henrique, que esse crime chamou muita atenção das pessoas, a imprensa em peso cobriu esse fato, porque foi um crime cometido em plena luz do dia, todos estavam armados. 8 pessoas foram feitas reféns, eles roubaram dinheiro, uma movimentação grande ali no comércio na época no Sudoeste. Delegado, isso também chamou a atenção de vocês para que fossem a fundo nessa investigação? Exatamente, Maíra. Nós pudemos inclusive tomar conhecimento desse fato tão logo ele ocorreu. À época, eu estava em companhia de uma equipe da DRF nas proximidades do local, logo em que foi deflagrada toda aquela ação da Polícia Militar. Com isso, foi possível colher elementos de prova, elementos de convicção da participação de todos os envolvidos logo no início. Isso já deu uma certeza muito grande para a DRF do envolvimento do ex-funcionário, do Jonathan, ainda naquele dia. Mas a investigação foi toda realizada de forma técnica, criteriosa, de forma não só a cumprir realmente a prisão do Jonathan, mas deixá-lo realmente encarcerado. Então todos os autores foram presos após um sério trabalho de investigação que permitiu a coleta de provas que deram a certeza de todo o iter crimes. Certo, delegado, vamos voltar ao estúdio. O apresentador Henrique Chaves tem uma pergunta. Henrique, boa tarde, por favor. Boa tarde, doutor Fernando, boa tarde. Alegria ter o senhor mais uma vez aqui no nosso Balanço Geral, viu? Doutor Fernando, isso é comum, né? Os caras moram na região do entorno, mas agem bastante aqui no Distrito Federal, né? Henrique, é bastante comum. Nós, aqui na prática cotidiana da DRF, o que a gente tem observado é uma participação cada vez maior de moradores do entorno, principalmente da região de Valparaíso, Águas Lindas, Lusiânia, Santo Antônio Descoberto. Então, pessoas que não têm residência no Distrito Federal e vêm para cá somente cometer crimes. Isso dificulta um pouco o trabalho de investigação, mas só dificulta, não impede a atuação da polícia.
Henrique, sinal de que os 3 participantes desse assalto, que foi cometido em outubro do ano passado, já estão atrás das grades. Delegado, e agora? Vão responder pelo quê? Quanto tempo de cadeia eles podem pegar? Um fato como esse seja uma penação que vai de 5 anos e 4 meses de reclusão até um máximo de 15 anos. No caso, o que nós temos visto é que a Justiça do Distrito Federal aplica comumente pena mínima a esses crimes, apesar da gravidade, apesar do constrangimento a que as vítimas foram submetidas, e isso enseja que esses indivíduos ganhem as ruas novamente em menos de um ano. Cerca de 9 meses depois, são concedidos benefícios, eles voltam para as ruas e voltam a praticar delitos. Como foi o caso dos outros 2 envolvidos. Já possuíam antecedentes criminais, um estava no gozo de liberdade provisória e digamos que a benesse oferecida pela justiça nesse caso não foi aproveitada por esse rapaz, que constrangeu novas vítimas, submeteu-as a um estresse sem tamanho para praticar um crime contra o patrimônio. Essa é a tônica da nossa atividade. O que a gente tem visto aqui é que a baixa penação tem ensejado, sim, um alto índice de reincidência no Distrito Federal. Muito obrigada pelas informações, delegado. Henrique, agora a gente torce para que a Justiça deixe eles presos, uma pena de no máximo 15 anos. A gente espera que eles permaneçam pelo menos um bom período na cadeia. Henrique. Ô Maíra, qual repórter cinematográfico está com você hoje aí? Quem é que está com você? Nós estamos com o Marcos Lira. Marcos Lira, isso aí, Marquinhos. Fecha aí, que é hora do Jesuíno bater palmas para a equipe do Dr. Fernando. Bate palmas, Jesuíno! É mais um em cana, aqui ó, no telão do nosso Balanço Geral. Valeu demais!